Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos muito bem-vindos no nosso canal Jesus e Jacó para mais uma noite de reflexão. Hoje com nossa irmã Neide, onde o tema é Na Senda Renovadora do livro que estamos estudando esse mês, que é A Alvorada do Reino. Então, antes de passarmos a palavra para ela, vamos, como sempre fazemos, realizar nossa vibração planetária. Convido vocês para fazer essa vibração, fechando nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Jesus e a Nossa Senhora, esse mês de maio, mês de Maria. Vamos rogar a Nossa Senhora e as nossas irmãs marianas, a Jesus e a pleiade de espíritos, rogando a paz pelo nosso planeta. Onde houver um momento de conflito, onde houver um país em conflito, que seja tocado agora pelo amor, pela paz, pelas vibrações de calma, de tranquilidade, de diálogo. Senhor, misericórdia, misericórdia, misericórdia. Vamos rogar pelas famílias que estão em sofrimento, que estão em desarmonia, que as famílias recebam nesse momento as vibrações de paz. Enfim, onde houver um coração conturbado, um coração em aflição, que as energias que emanamos agora possa tocar, possa iluminar, possa trazer calmaria e esperança. Louvado seja Deus. E agora, vamos passar a palavra para a nossa querida irmã Neide. Neidinha, com você. Boa noite a todos. Então, mais uma vez estamos aqui unidos e reunidos para analisar, estudar, refletir sobre os ensinamentos de Emmanuel. E o texto que nós vamos analisar é Na Senda Renovadora, né? Então, é uma mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico, né? Francisco Cândido Xavier. Então, essa mensagem dele é uma mensagem assim muito, muito importante para o nosso crescimento espiritual, para a gente rever, né, pontos que são importantes. Por quê? Porque todos nós encarnados estamos na senda renovadora. Isso aí é sine qua non. Todos nós estamos nessa senda, não temos como fugir nem escapar, porque tudo também na natureza se renova, nada é estático, nada é parado, tudo se renova. Então, é uma sequência espiritual de renovação, é uma sequência de renovação. Sempre, sempre, tudo está se renovando em nossa vida. Até mesmo a nossa fé, a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade, a nossa crença em Deus, porque hoje, por exemplo, eu tenho uma experiência que minha crença, minha confiança em Deus não tem nem comparação a anos atrás, né? Alguns anos atrás, ou até eu mesmo jovem. Então, a tendência foi crescer, foi se multiplicar, foi eu confiar mais, né? Ter a crença mais fortalecida, porque nós vamos aprendendo, vamos internalizando os ensinamentos do Cristo, e isso vai nos fortalecendo mais e mais. Então, tudo é uma renovação. Então, e tudo isso está atrelado ao nosso desenvolvimento moral e espiritual.
Porque se não houvesse essa renovação, não, nós não íamos progredir jamais, nem moralmente, nem espiritualmente. Então, tudo isso aí está atrelado a essa tão sonhada evolução espiritual que nós realmente desejamos para justamente alcançar a plenitude, alcançar a nossa paz. E no corre-corre do nosso dia a dia, muitas vezes nós nos esquecemos que somos espíritos, né? Na busca pela sobrevivência, a verdade é essa, porque nós também, como estamos encarnados, como nós somos espíritos encarnados, é nessa busca pela sobrevivência, às vezes nós nos esquecemos desse detalhe espiritual que nós temos que ter em mente. E às vezes nós nos distraímos mesmo e passamos assim décadas e mais décadas e mais décadas, e lá se vai passando o tempo em busca dessa sobrevivência, em busca desse material. E, na verdade, nós nos esquecemos muito que a nossa grande prioridade é a busca pelo espiritual. Claro que nós temos que viver a materialidade porque nós estamos encarnados, nós estamos aqui, nós estamos na Terra. Então, nós temos que buscar. Mas a prioridade nossa, ou seja, para que foi que nós viemos para cá? Para evoluir espiritualmente. Faz parte da vida material uma evolução também material, né? Uma busca pela prosperidade financeira, pela prosperidade profissional, né? Formar família, tudo isso. Mas, acima disso, está justamente o buscar da nossa bagagem espiritual, porque essa bagagem é que nós vamos levar, essa bagagem é que vai ficar conosco. Então, tudo isso faz parte, né, dessa prioridade que deve ser dada uma prioridade maior às coisas da alma do que às coisas do corpo. E na nossa sociedade consumista e tudo mais, nós vemos hoje uma importância muito maior. Então, não digo que são todos, mas uma grande maioria voltado única e exclusivamente para a busca material. E falando nisso, Emmanuel nos traz, eu vou ver aqui o texto. Ele começa justamente elucidando isso que eu falei aqui, né, sobre essa busca. Então, ele nos diz o seguinte: enquanto nos demoramos nas teias da animalidade, costumamos centralizar a vida na concha envenenada do egoísmo, orientando-nos pelo cérebro, pelo estômago, inspirando-nos pelo sexo. A passagem na Terra significa, então, para a nossa alma, o movimento feroz de caça e presa, ou seja, estamos eternamente caçando, atrás, procurando, né? E sem, às vezes, muitas vezes, sem encontrar o que procuramos. Quantas vezes nós vemos pessoas que têm tudo materialmente abastadas e sentem um vazio existencial fora do comum. E aí vamos procurar psicólogos, vamos procurar psiquiatras, vamos tomar medicações, né, para justamente vencer esse vazio, que é justamente esse vazio que ficou para trás, que ficou um pouco esquecido de ser trabalhado, de ser buscado, que a busca foi única e exclusivamente material.
Então, ele diz aqui, o cálculo é o nosso modo de ser. Então, tudo é calculado, tudo tem que ser estipulado. A satisfação física é o nosso estímulo. O prazer dos sentidos é a finalidade do nosso esforço. Então, viver única e exclusivamente para os sentidos. Esforço espiritual quase nenhum, né? Entretanto, quando a luz do Evangelho se faz sentir em nosso coração, altera-se-nos a vida. Então, o que é que ele nos diz aqui? Que tudo isso que é ligado ao egoísmo, à busca material, mas quando nós sentimos essa luz do Evangelho, tudo muda na nossa, no nosso pensar, no nosso ser, e aí a vida toma um outro rumo, toma uma outra direção. E no texto, esse texto, A Senda Renovadora, nós podemos aqui ver o que seria a senda. O que é senda? A senda no dicionário significa caminho estreito, passagem estreita. E lá, Jesus nos fala, lá no Evangelho, Jesus nos fala da parábola da porta estreita. E ele, nessa parábola da passagem estreita, que é uma passagem de Lucas, se eu não me engano, é capítulo 13, ele, porque para entrar no reino de Deus, foi feita essa pergunta, ele foi bem taxativo. Nem todos entrarão, porque precisa esforço, porque é estreita a passagem. Então, essa parábola, e Jesus, as parábolas de Jesus sempre foram fundamentadas em algo, vamos dizer assim, do cotidiano, para que as pessoas entendessem. Em Jerusalém, era aquelas muralhas, e tinha as passagens para entrar em Jerusalém. Essa parábola foi justamente ele indo no caminho para Jerusalém, que Lucas nos conta. Então, as passagens eram bem estreitas. E aqueles viajores, aqueles mercadores que vinham com seus camelos lotados de bagagem, né? Com muita bagagem, com muitas compras, porque eles eram mercadores, para entrar em Jerusalém, para fazer a mercação dos seus produtos, eles tinham que passar por essa porta estreita, por essa passagem estreita. E o que é que acontecia? Eles tinham que tirar toda a bagagem, porque não dava para passar essa bagagem toda à mão, manualmente, passar o camelo e depois botar tudo de novo. Então, trabalhoso, né? Tinha dificuldade. Então, observando, olhando espiritualmente, pensando espiritualmente na nossa vida, nós podemos fazer uma comparação com a nossa vida, ou seja, o nosso caminho espiritual. Por isso que Jesus falou que para chegar ao reino de Deus precisava esforço, porque a porta era estreita. Então, o que é que acontece? Essa porta sendo estreita, a, a coisa não é muito tão fácil, é difícil. Nós precisamos nos desapegar de toda aquela bagagem que nós estamos trazendo há diversas encarnações. Não, porque nós não estamos aqui hoje apenas. Então, nós já viemos de diversas encarnações. Então, deixar toda a bagagem negativa, toda a bagagem que nós trazemos de orgulho, de vaidade, de ciúme, de maledicência, de raiva, de ódio, de dissidência, de arrogância, de preconceitos, e lá se vai. Se a gente for olhar as negatividades todas
que nós trazemos na bagagem, que amealhamos durante todo esse tempo, nós vamos aqui enveredar à noite. E não somente retirar essa bagagem, mas sim substituir essa bagagem. Então, substituir por virtudes que realmente nos elevem moralmente, nos elevem espiritualmente. Então, através do amor, da caridade, da benevolência, da fraternidade. Então, tudo isso depende muito de esforço. Não é nada de graça. Tanto assim que a parábola de Jesus, Jesus disse que precisava de esforço. E Emmanuel nos traz, quando ele fala que a luz do Evangelho, quando entra em nós, a vida muda, ele fala de algo sobre o amor, né? Sobre nós identificarmos as feridas que nós temos na alma. Então, ele diz o seguinte: o amor passa a reger nossas mínimas expressões individuais. Identificamos as nossas próprias feridas, catalogamos nossos próprios defeitos e inventariamos nossas próprias necessidades. Então, nós passamos a ser mais perspicazes, né? A analisar a vida com mais profundidade, não ficando na superficialidade. A língua perde a volúpia delituosa da maledicência. Olha aí a gente retirando, né, as, as nossas, os nossos miasmas, os nossos miasmas. Os olhos ouvidam a treva em busca do sol e lhes descortina um horizonte mais vasto. Nós vamos ficar enxergando já as coisas de outra maneira, interpretando de outra maneira. E a cabeça procura o suave calor da fornalha da caridade, a fim de que as ilusões não lhe imponham o frio do desapontamento triste, compreensão de quantos reclamam a felicidade que a vida física não lhe pode dar. Então, muitas vezes acontece isso. E eu falei anteriormente, às vezes a vida física não oferece tudo o que nós precisamos. Na verdade, realmente não oferece. Então, porque nós não somos cristãos nessa encarnação agora. Então, nós não estamos praticando o cristianismo nessa encarnação. Nós já viemos de muitas encarnações, já visitamos várias religiões, já estivemos em várias compreensões. E todas as religiões, elas têm ensinos fundamentais, ensinos importantes, onde a gente, a cada evolução que passamos, aprendemos um pouco e evoluímos também um pouco. Então, nós temos a compreensão de que todo o caminho religioso, doutrinário, leva a Deus. Então, nós podemos já ter passado lá no Antigo Testamento, lá na época de Moisés, pelo hinduísmo, judaísmo, budismo, catolicismo. Então, nós, protestantes, então nós podemos já ter passado, viajado por todos esses caminhos. Então, por isso que nós vamos também amealhando mais conhecimento cada vez mais, né? E todos esses ensinamentos, eles trazem assim, ensinamentos sagrados para a nossa vida, para a nossa evolução espiritual, para que a gente possa caminhar, para a gente possa chegar a um nível que Deus
criou e espera que nós cheguemos à plenitude. E lá no capítulo, estudando, eu vi o capítulo primeiro do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec nos traz que não vim destruir a lei. Foi uma fala de Jesus. E realmente Jesus não veio destruir a lei divina, né? Todas as leis divinas foram preservadas. Apenas Jesus nos trouxe uma nova forma de interpretar essa lei, que é através do amor. Então, ele realmente não veio destruir a lei. E toda a lei foi preservada. E eu estudando, eu vi também uma. Vou aqui pautar isso para que a gente chegue ao ponto que eu, estudando, eu verifiquei uma situação, uma informação, na verdade, que eu vou compartilhar aqui. Então, dentro do Espiritismo, nós temos as três revelações, não é isso? Nós temos o Velho Testamento, baseado nas leis mosaicas, nos, nos profetas, nas leis dos profetas. Nós temos o que é a primeira revelação, a segunda revelação, que é o Novo Testamento, o Evangelho do Cristo, e a terceira revelação, que é o Consolador Prometido, o Espiritismo. E eu fazendo esse estudo, ouvindo também umas palestras, eu colhi essa informação, que em dois livros de Emmanuel, ele traz ele faz uma metáfora entre a árvore e as três revelações. Eu não lembro agora realmente o nome dos livros, né? E ele traz que a primeira revelação seria a raiz, onde deu a sustentação para que os outros pudessem ir evoluindo. O caule seria a segunda revelação, o Evangelho do Cristo, o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus, que seria a seiva, o alimento do amor, alimentada pelo amor. E a terceira revelação seria representado pelas folhas, flores e frutos, que seria o Espiritismo, o Consolador Prometido, ou seja, um resultado de base, de sustentação, de seiva, de alimentação, de amor, e o aproveitar agora essa florescência do Espiritismo. É claro que nem todos vão aproveitar. É o momento que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos aproveitando. Nós que estamos estudando, estamos a caminho, estamos caminhando no estudo, estamos nos esforçando, estamos aproveitando. Mas a gente sabe que nem todos vão aproveitar, porque talvez nem todos estejam ainda na compreensão do valor que tudo isso tem, né? Todo esse manancial de conhecimento nos fornece. E na senda da renovadora, no texto em si, Emmanuel, eu resumi em alguns conceitos que ele nos traz, alguns conselhos, alguns direcionamentos, e que ele nos chama, nos convida a transformar a nossa vida numa pregação permanente dos ensinamentos de Jesus. Essa pregação não seria uma pregação que sairíamos pregando o evangelho a todo momento, a todo instante, mas sim através do nosso caminhar, do nosso proceder, dos nossos exemplos, né? E que nós não devemos nos queixar, nem tampouco reclamar. E que também
que nós procuremos a não ser fazer exigências descabidas. Às vezes nós fazemos muita exigência com o outro e com nós mesmos, mas nós sabemos que nós temos um limite e o outro também tem limite. Então, nós, às vezes, exigimos demais. Então, ele no texto, ele diz que nós não devemos nos desgastar fazendo, assim, exigências que a gente não vai dar conta, e nem tampouco o outro. Então, quando nós nos desgastamos, nós também perdemos energia. Então, perdemos, às vezes, um potencial que podemos aproveitar de outra forma, de uma forma mais proveitosa, né? De uma forma mais positiva. E nós devemos procurar o Cristo em silêncio, é o que ele diz. E nós devemos procurar o Cristo em silêncio e seguir as orientações dele no nosso dia a dia. Então, não somente saber, conhecer, mas sim praticar. Colocar em prática. Não precisa ser em grandes coisas, em coisas grandiosas, mas nas pequenas coisas, no nosso dia a dia, no nosso vivenciar, né? E que os nossos gestos, a nossa conduta, os nossos exemplos, que sejam exemplos para todos aqueles com quem nós convivemos, todos aqueles que convivem conosco, todos aqueles em quem nós nos relacionamos, quer na família, quer no trabalho, quer na roda de amigos, né? Quer no grupo espiritual, profissional, mas que realmente a nossa conduta seja exemplo para as pessoas que convivem realmente conosco, para que esse exemplo seja transparente, para que isso seja transparente. Então, o que é diante desses conselhos de Emmanuel que ele traz nesse texto, eu até recomendo que depois cada um leia, releia, interiorize, né, medite sobre isso, que nós possamos realmente atravessar, fazer o grande esforço, porque não vai ser pequeno, de atravessar essa senda, essa porta estreita, esse caminho estreito, que nós realmente é, possamos nos desfazer, não vai ser da noite para o dia também, mas ao longo da nossa caminhada, nós devemos ir retirando essa bagagem que não vai nos beneficiar em nada, espiritualmente nem moralmente. E ir substituindo, né, por bagagens realmente que nós possamos aproveitá-la de modo mais eficiente. E que nós possamos também ter a mente aberta para fazer esse trabalho, ter essa boa vontade, olhos para ouvir, ou perdão, olhos para ver e ouvidos para ouvir. É o que Jesus nos ensina, não é isso? Porque nós temos que ter olhos para ver, porque se nós não tivermos olhos para ver, nós não vamos enxergar absolutamente nada. Pode tudo estar na nossa frente, mas nós temos que ter a vontade de ver e também a vontade de ouvir para entender, aprender e praticar. Então, essa é a nossa mensagem de hoje. Que Jesus nos abençoe e realmente nos dê força, coragem e sabedoria para que nós possamos atravessar essa porta estreita e alcançar essa senda renovadora em nossa vida. Boa noite a todos, muita paz e muita luz. Beijo no coração. Depois dessa reflexão da nossa irmã, vamos passar agora para o atendimento espiritual, convidando vocês mais uma vez
a fazer o centramento, a colocar sua água para ser fluidificada, a sentar ou deitar, da forma como vocês costumam fazer o tratamento espiritual, se colocando numa posição receptiva, com as mãos espalmadas para cima, em cima das coxas, fazendo o exercício da respiração, sentindo o ar entrando e saindo das suas narinas. Rogando a Jesus e a nossa Mãe Maria Santíssima, que nos envolva em paz. Inspire profundamente pelo nariz, solte o ar bem devagar, inspire e expire, sinta o ar entrando e saindo das suas narinas. Concentre-se agora nesse momento, onde os irmãos espirituais se aproximam um pouco mais de nós e iniciam o passe espiritual, a fluidoterapia pelo passe. E eles retiram todas as energias negativas, deletérias, acúmulo de cansaço, de estresse. Eles limpam o nosso campo astral, retiram dos nossos corpos tudo de negativo, tudo que não nos faz bem. E nós fazendo a nossa parte, procurando vibrar no bem, procurando elevar o seu pensamento, ajudando nesse trabalho, dando a sua colaboração a esse trabalho também. Depois dessa retirada de energias deletérias, da limpeza feita por esses irmãos, agora eles trazem pétalas de rosa, pétalas das rosas do Jardim de Nossa Senhora, e derramam sobre nós essas pétalas, no topo da nossa cabeça. Essas pétalas vão energizando todos os nossos chakras, todo o nosso campo. Inspire e sinta esse perfume das rosas da Nossa Senhora. Inspire e expire. Sinta a presença dos espíritos amigos. E essas pétalas de rosa vão circulando pela psicosfera, passando por chakra, nos trazendo paz, nos trazendo harmonia, equilíbrio, renovando as nossas forças. Essa energia mariana envolva todos nós, da nossa família, o ambiente em que estamos, nos curando daquilo que precisamos curar.
nos dando a força da força para podermos seguir em frente, caminhando nas nossas necessidades. Que essas rosas, essas pétalas de rosa, envolvidas nesse passe, nos traga paz, hoje, agora e sempre. E que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. E que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme. Hoje, agora e sempre. Muita paz e até a próxima.